O terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial não pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato de acordo? Não, eles podem sim solicitar que eles contrassinem. Vamos lá. D. A lei estabelece quais são os atos que são abrangidos e qual é o prazo mínimo a que deve se submeter a pessoa apoiada? Não, a lei não fala nada disso. O apoiador pode requerer a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, independentemente de autorização judicial? Não, ele depende de autorização judicial para fazer isso. Perfeito? Vamos embora. O gabarito dessa lei foi letra A. Vamos lá. 2016, Banca CESP. Vamos lá. Ele quer saber se está certo ou errado. No que diz respeito ao estatuto, as escolas particulares podem cobrar dos estudantes com deficiência mensalidade com valores maiores que os das mensalidades cobradas de estudantes sem deficiência? Não, gente. Errado, pelo amor de Deus, né? Errado. Ela não pode cobrar tarifas diferenciadas só porque a pessoa é deficiente, só porque aquele aluno é deficiente. A gente trabalhou isso em sala de aula. A questão está errada, tá? Vamos lá. 5. Questão em 2016. Prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito a exercício de sua capacidade legal e em igualdade de condições com as demais pessoas. Prevê ainda que, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Nestes casos, é certo que ele quer que você analise e marque a questão que está certa, tá bom? Vamos lá. Letra A. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária? Nem vou terminar de ler. Ela é extraordinária. E por isso que eu falo para você sublinhar quando o titio mostra ela aqui, ó, sublinha, porque é assim que cai em concurso. É medida extraordinária. Letra A está errada. Vamos lá. B. É obrigatória a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão? Não, gente, é facultada, não é obrigatório. Está errado. C. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Gabarito letra C. Foi moleza essa, né? Foi moleza. Porra, e a gente fez isso agora, né? Por isso que eu falo para você, tem questões que eu passo batido com vocês, que eu supostamente li, mas que eu fiz algumas marcações. Galera, fiquem atentos a isso. Isso é estudo para concurso público, tá? Eu não vou ficar contando história para vocês. D. A curatela durará pelo maior tempo possível. Não termino de ler. É pelo menor tempo possível. Você sublinhou isso no artigo. E. Os curadores são obrigados a prestar contas semestralmente? Não. Você aprendeu que ela é anualmente, tá? Eles prestam contas anualmente. Gabarito letra C. 6. Vamos lá. No que diz respeito ao direito da pessoa com deficiência, à educação e ao trabalho, assinale a alternativa correta à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele faz, lógico, ele deixa claro que é 13.146. Às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino é permitida a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades? Nem termino de ler, gente. Não pode. Tem que cobrar valor igual. Tem que colocar igualdade, tá? Isso daí está ridículo, esse erro. B. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula, dos cursos de graduação e pós-graduação, cara, eu falei com isso com vocês em aulas passadas, hein? Deve, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência? Não, gente. Ensino médio completo e certificado de proficiência é o quê? Se ele tiver o quê? No ensino fundamental e médio. Na graduação e pós-graduação, ele tem que ter ensino superior, beleza? E especialidade nisso, interpretação e tradução em Libras. Está errado. C. A tradução completa do edital e de suas retificações em Libras é uma das medidas a serem adotadas nos processos seletivos para ingressos e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas. Certo, gente? Certo. Certo. Beleza? É a tradução completa. Certo. D. A pessoa com deficiência tem direito ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador sem concorrer com os demais empregados? Não, pô. Não é tratar o deficiente como um coitadinho, não. Ele concorre igualmente com os demais empregados. O que eu não posso fazer é cerceá-lo em razão da deficiência. Beleza? Está errado. A prioridade no atendimento à pessoa com deficiência
com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho impossibilita a colocação competitiva da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas? Não, isso não impossibilita. Tá? Não impossibilita. É por isso que quando eu leio o texto da lei, eu sublinho não, sim, nunca, jamais, sempre. Preste atenção, tá? Vamos lá. 7. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta punível com reclusão de 2 a 4 anos e multa? E aí, gente? É com reclusão de 2 a 4 anos e multa? Sim ou não? Fala para mim. Fala para mim. Não. Lembra aqui, ó. Vamos lá. Volta lá atrás contigo. Ó. Da discriminação. Cadê? Ô, porcaria, passei direto. Poxa, gente, cadê a coisa que eu fiz? Aqui, ó. Praticar, induzir, incitar a discriminação. É de 1 a 3 anos. Beleza? Aí o que acontece? Aqui na frente, ele fala que a pena será de 2 a 5 anos se qualquer dos crimes previstos é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Então, olha só, se a discriminação foi por meio de comunicação social, aí sim é de 2 a 5 anos. Fora isso, ela vai ser de quê? De 1 a 3 anos. Perfeito? Foi? Cara, voltei muito. Foi? Aqui ele botou de 2 a 4. Até tá errado, que se ele botasse de 2 a 5, aí você ainda ia ficar assim na dúvida, né? Vamos lá. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta punível com detenção. Gente, se não falou cartão de crédito, não falou em utilizar a identidade para poder pegar dinheiro lá no banco, eu vou falar que é reclusão. Então já está errado de cara aqui. Perfeito? E você já viu que não é esse daqui. Praticar ou induzir ou incitar discriminação. A pessoa em razão de sua deficiência é conduta punível com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Certo? Se for por mídias sociais, de 2 a 3 anos. Foi? Aí aqui, enfim, essa daqui, praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão de sua deficiência é conduta punível com detenção. Olha como é que ele foi sujo, o examinador. Ele botou reclusão aqui e botou detenção aqui. E escreveu exatamente a mesma coisa. É por isso que eu falei para você, tem que gravar o que é detenção e tem que gravar o que é reclusão. O que você pensa? Tudo é reclusão, mas falou em utilizar a identidade, falou em utilizar cartão de crédito, falou em instituição bancária para sacar pensão, provento ou remuneração, aí tu fala o quê? Ah, sim, aí eu falo em detenção. Fora isso, tudo eu aplico a reclusão. Fica essa dica para vocês. Por isso que eu fiz questão de falar 2 vezes isso daí com vocês. Tá? Gabarito letra C. Vamos lá. 8. No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, vamos lá. Aqui, ó. Pessoa com deficiência tem o direito de receber cobranças de tributos de forma acessível, independentemente de solicitação? Não, gente. Depende de solicitação. Tá errado, tá? Até deixei o gabarito aqui, dei mole. Mas vamos lá. 9, questão 9. Vamos lá. Acerca das inovações introduzidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a 13.146, é correto afirmar. O pedido de tomada de decisão apoiada será formulado por pelo menos 2 apoiadores idôneos, devendo constar os limites de apoio a ser oferecido e o prazo de vigência do acordo? Não. A interdição da pessoa com deficiência não mais afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e de gestão negocial que poderão ser realizados com a adoção do processo de tomada de decisão. Cara, misturou tudo. Porque se tu for interdita, ela não vai poder fazer isso. Tá? Estamos juntos? Vamos lá. C. A declaração de incapacidade absoluta da pessoa com deficiência está condicionada à prévia avaliação por equipe multiprofissional? Não. D. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Certo, igualzinho a gente leu isso daqui. Gabarito letra D. Vamos lá, na 10. Questão 10. Vamos lá.
órgão Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quanto aos direitos da pessoa com deficiência, terá direito ao auxílio e inclusão. A gente leu isso lá no finalzinho, você viu que a gente estudou isso no finalzinho? Nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave, já deixou claro aqui, moderada ou grave, que receba o benefício da prestação continuada e que passe a exercer atividade remunerada e que enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Gente, gabarito letra A. Não tem nem o que ler aqui mais, não tem nem o que fazer mais. Gabarito letra A, tá? Aqui, ó. O cadastro de inclusão criado pela Lei 3.146 será administrado pelo Poder Executivo Estadual? Não, é Poder Executivo Federal. Acompanhante, segundo o conceito da Lei 3.146, é pessoa membro da família ou não, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Isso daí é acompanhante? Não, gente. Isso daqui é o atendente pessoal. Tá? É o atendente pessoal. No caso de pessoa com deficiência em situação de institucionalização, ao nomear o curador, o juiz deve dar preferência a representantes de entidade em que se encontra obrigada a pessoa? Não. Ele fala membros do quê? Da família, membros da comunidade. Não tem nada a ver com isso daqui, tá? Questão tá errada essa letra D aí. Vamos lá. Letra E. Na tomada de decisão apoiada, é vedado ao terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial postular que os apoiadores contra-assinem. Não, não é vedado, pelo contrário. Ele pode exigir que ele contra-assine. Perfeito? Está errado por conta disso. Vamos lá. 11. Nos termos da Lei Federal 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá. Letra A. Poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada mediante prévia avaliação biopsicossocial? Gente, não. Ela não pode ser forçada, tá? Ela tem direito, ninguém pode dispor sobre o corpo dela. Ela não é forçada a isso, tá? B. Em situação de curatela, não terá participação na obtenção do consentimento para a prática de atos da vida civil? Não, gente. Não, claro que tem, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa? O deficiente, ele não está obrigado a gozar da fruição dos benefícios de ação afirmativa. Se você lembra, quando a gente estudou, eu botei assim, ó, não está obrigado. Eu falei, na prova eles vão cobrar que está obrigado. E você viu que em concurso público eles cobram assim. Está errado. D. Somente será atendida, sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, os casos em risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Isso é óbvio, né, gente? Isso até acontece quando a pessoa, por exemplo, que nem é deficiente, mas ela professa determinada fé e aquela fé diz que ela não pode receber doação de sangue. A pessoa chegou no atendimento de emergência e aí o médico, porque ela professa aquela religião, ele não vai fazer a transfusão de sangue? Vai, claro que vai fazer. Tá bom? Beleza? Gabarito letra D. E seu acompanhante ou atendente pessoal tem direito à prioridade na tramitação processual e procedimentos judiciais em que forem parte interessado? Não, gente. Isso daí são os incisos 6 e 7, né? Que a gente fala lá. Ele tem vários direitos, o acompanhante, menos o quê? A tramitação de processos judiciais, a prioridade na tramitação de processos judiciais ou administrativos, e quando se tratar o quê? Da restituição do imposto de renda, tá? A prioridade, ele não tem. Perfeito? Lembrou agora que a gente estudou isso? Vamos lá. 12. Aqui, ó. CESP. Considerando o disposto na lei, assinale a opção correta. Vamos lá. Na Lei 13.146. Vem que vem. Letra A. Os planos e seguros privados de saúde podem cobrar valores diferenciados? Não podem, gente. Chega a ser ridículo, né? Quando a gente lê isso daqui depois de ter estudado.
B. Com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta revista no Código Civil restringe-se a menores de 16 anos de idade? Certo ou errado? Certo, gente. C. É assegurada a pessoa com... O gabarito é isso aqui, tá? Tá? Vamos lá. É assegurada a pessoa com deficiência o direito de votar e de ser votado, salvo na hipótese de curatela? Errado, né, gente? Em qualquer hipótese. O Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou a Lei 7853? Não, ele não revogou a lei, tá? Não revogou. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, salvo a condição de adotante em processo de adoção? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é ridículo, né? Aí só porque a pessoa é deficiente ela não pode adotar uma criança? Tá errado, tá? Tá errado. O gabarito foi letra B. Vamos lá, 13. Vem comigo. Vamos lá. 13. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, questão de 2016. Vamos lá. O Poder Legislativo criará instrumentos para a avaliação das deficiências? E aí? Toda pessoa com deficiência tem direito a oportunidades diferenciadas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação? Errado também, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. As deficiências afetam a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos? Não, gente. Não vai afetar direitos sexuais e reprodutivos. Nos serviços de emergência público e privado, a prioridade conferida pela Lei 3.146, ou seja, a prioridade no atendimento para pessoas com deficiência, é condicionada aos protocolos de atendimento médico? Eu até expliquei para vocês aqui, gente, olha só, cheguei lá para ser atendido, aí tem aquela bolinha vermelha, amarela e a verde, que eles estabelecem aqueles protocolos de preferência. Até dei um exemplo meu, quando eu cheguei com febre na emergência. Galera, chegou na emergência, só porque é deficiente ele vai ter prioridade? Não, vai ficar sujeito a protocolos médicos, né, gente? Tá? Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, é dispensável o consentimento prévio para a realização de tratamento? Não é dispensável não, gente. Tem que ter consentimento prévio, porque ainda que esteja na situação de curatela, ele não vai, o curador não vai dispor do corpo dele, do curatelado como bem entender. Não, gente, pelo amor de Deus. Gabarito letra D de deu certo. Estudei e passei. Vamos lá. Questão 14. Defensoria Pública do Espírito Santo. Vamos lá. A Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como as alterações por ela produzidas na legislação esparsa vigente, prevê, letra A, o dever de garantir a capacitação inicial e continuada aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação. Cara, isso daqui está perfeito. Copiou e colou o que está na lei. Garantir a capacitação inicial e continuada dos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente quando se tratar de habilitação e de reabilitação. Cara, gabarito letra A. Perfeito? Vamos entender porque as outras estão erradas? A existência de residências inclusivas, voltadas essencialmente para idosos e localizadas em áreas residenciais da comunidade com estruturas adequadas, sem apoio psicossocial interno, visando a autonomia do indivíduo. Gente, para. Tem apoio psicossocial interno? Tem. E não é para idosos, é jovens e adultos que eles falam, que está escrito na legislação. Está errado. C. Que a deficiência não afeta, em regra, a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer o direito à fertilidade, orientando a esterilização compulsória. Gente, para. Não existe esterilização compulsória de pessoa deficiente. Expliquei isso em sala de aula também. Só porque é deficiente, ele não vai poder ter filhos? Errado isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Letra D. A extensão de todos os direitos relativos a atendimento prioritário da pessoa com deficiência ao seu acompanhante. Não. Por quê? Eu não vou estender o quê? A prioridade, prioridade de tramitação processual. Eu não dou prioridade na tramitação processual e também na restituição do imposto de renda, tá? Então não é em todos, nesse daqui não vai ter, tá? O fortalecimento e ampliação do Instituto da Interdição Civil, bem como medida protetiva à pessoa com deficiência. Cara, viajou legal, tá? Pelo amor de Deus. Vamos embora.
Vamos lá. Eu estou fazendo rápido assim a resolução das questões, até porque eu não vou ficar enrolando em cima disso e ia ter uma revisão para a gente, tá bom? Vamos lá. Questão em 2016. De acordo com a Lei 13.146, o trabalho, aqui ó, quanto ao direito ao trabalho, é correto afirmar. Letra A. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, exceto quanto à igual remuneração? Não, gente. Porra, ela vai ter direito também a igual remuneração. Tá errado. As pessoas jurídicas de direito... Caraca. Pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. As de direito privado ficam com a responsabilidade exclusiva de manter as ações de promoção valorativa às pessoas com deficiência. Não, isso daqui ele viajou legal na maionese, tá? É tanto as públicas quanto as de direito privado. D. É garantida aos trabalhadores com deficiência que demonstrem bom desempenho cognitivo e de aprendizagem a acessibilidade em curso de formação e capacitação? Não, gente. É acessível a todos, tá bom? A todos. D. É vedada a restrição ao trabalho à pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, lógico, seleção e contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, a ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de aptidão plena. Certo ou errado, gente? Certo. Tá igualzinho o texto legal. Foi? Essa não tem letra E, não. Vamos lá. 16. Vem com o titio aqui. TRT da 20ª região. De acordo com a Lei 13.146, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, excluídos os impedimentos de ordem intelectual? Não, gente. Gente, até brinquei, né? Fins, física, intelectual, mental e sensorial. É só tu lembrar assim, ó. Fins. Física, intelectual, mental e sensorial, tá? Então está errado, tá bom? Tá errado. Vamos lá. B. A acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com a deficiência, podendo ou não desempenhar a função de atendente pessoal. Certo. Certo. Perfeito. Certo. Gabarito letra B. Vamos analisar as outras, por que elas estão erradas. Vamos lá. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência em tecnologia? Não, gente, não é que dificultam. Pelo contrário, elas facilitam. Residências inclusivas são moradias com estruturas adequadas capazes de proporcionar os serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Gente, isso daí não é residência inclusiva. Isso daqui é o quê? Ó, não é residência inclusiva. Isso daí é o quê? Moradia para a vida independente, tá? Moradia para vida independente. Vamos embora. Letra E. Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos? Não, gente. Vias e espaços públicos, elas são o quê, gente? Barreiras urbanísticas. No âmbito interno, ó, se é dentro é o arquiteto, se lembra? Foi? Então vamos embora. Então não é arquitetônica, barreira urbanística. Se fosse no âmbito interno dos edifícios, aí eu falava que era barreira arquitetônica, tá? Tá errada. Vamos embora. Questão 17. 7. E aí, vamos que vamos, hein? Olha só. Leia o fragmento a seguir. Vamos lá. A Lei 13.146 tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e é instituída a, ... Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de ... o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua ... e cidadania. Gente, vamos lá. Vamos lá. Os direitos da pessoa com deficiência é instituída a lei brasileira, correto? Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência.
destina-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Você lembra que eu falei? Igualdade, inclusão social. Toda hora eu bato nessa tecla, tá? Vamos ver as alternativas aqui. Ó, assinale a opção que se enquadra. A lei do intérprete? Não, não é lei do intérprete. Lei da Libras? Não. Lei de acessibilidade? Não. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Aí vamos lá, essa daqui tu já exclui de cara, né? Ainda que você ficasse na dúvida. Que, lei da acessibilidade. Será que é da acessibilidade ou da inclusão da pessoa? Mas vamos lá, ficou na dúvida. Aí bota, comunicação em Libras. Não, gente, igualdade. Perfeito? Igualdade. Pelo amor de Deus. E depois aqui, língua natural? Não, pelo amor, a gente não falou disso em nenhum momento. Gabarito letra D. Antes de ler a alternativa, você já sabia qual era a resposta correta. Tá? Vamos lá. Questão 18. Vamos lá. Vem comigo. TRE de Pernambuco. 18. Considere a legislação relativa à pessoa com deficiência, assinale a opção correta. Vem comigo. Pessoas com deficiência têm direito a planos de saúde específicos que podem ter redução de cobertura em relação aos demais clientes, desde que haja redução proporcional do preço? Não, a lei não fala isso, gente. É igual a todo mundo. Os hotéis construídos antes da edição da Lei 13.146 têm o prazo de até 10 anos para adotar todos os meios de acessibilidade estabelecidos nessa lei? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que a lei fala. O princípio do desenho... Eita caceta! O princípio do desenho universal não é aplicável aos serviços, mas apenas aos produtos e ambientes? Não, é produto, ambiente, serviços, é a tudo. Tá? Letra D. A acessibilidade deve ser entendida não só como um direito, mas também como um princípio e garantia para o pleno exercício dos demais direitos? Sim. Perfeito. Havendo vagas decorrentes de ação afirmativa, a pessoa com deficiência deverá necessariamente concorrer pelas cotas? Não, gente. Ela não é obrigada à fruição do gozo dos direitos ligados a políticas afirmativas. A gente já aprendeu isso. Gabarito letra D. Ok? Vamos lá. 19. Essa eu acho que é a última questão. Deixa eu ver. É a última questão. Vamos lá. 19. Para fins de aplicação da Lei 13.146... existem vários tipos de barreiras, que são obstáculos à participação social e à liberdade das pessoas com necessidades especiais. A propósito desse assunto, barreiras, vamos lá. As barreiras tecnológicas são os entraves, os obstáculos, as atitudes ou os comportamentos. Já começou bem, ó. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento, até aí tá bonito, que dificultam a expressão ou o recebimento de mensagens e de informação por intermédio de sistemas de comunicação. E aí, certo ou errado? Vamos lá. Vamos lá. Nos transportes, são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo? C. Urbanísticas. São as existentes nos edifícios públicos e privados? Gente, se é edifício público e privado, não é urbanística. Ela é o quê? Arquitetônica. D. Nas comunicações, são as existentes nos sistemas e meios de transportes? Pelo amor de Deus. Barreira nas comunicações são as existentes nos sistemas e meios de transporte? Não, está errado. Isso aqui de cara, as duas estão erradas de cara. Atitudinais são os comportamentos que impedem a participação social da pessoa com deficiência? Gabarito letra E. Essa daqui tu já sabe que está errada, sabe que está errada. Vamos lá. Nos transportes são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo? Como é que é isso daí? Barreira no transporte são as existentes nas vias e nos espaços públicos? E aí? Gente, nos meios de transporte, nos sistemas viários, perfeito? Se eu tenho nas vias, isso daí tá muito falho, isso daí. Perfeito? Até porque entre ela e a letra E, a gente marca a letra E. Isso aí é habilidade de prova, tá? E a letra A? Tecnológicas são os entraves, os obstáculos, as atitudes ou os comportamentos que dificultam a expressão ou o recebimento de mensagens? Não, isso daqui não é na tecnológica, é na comunicação. Perfeito? Gabarito, aqui ó, letra E, de eu vou passar.
Foi? Ah, aqui, ó, eu tinha colocado aqui para vocês os gabaritos aqui. Perfeito, galera? Então, olha só. Eu sei que nesse final aí a gente acaba ficando maçante, massificado, acaba doendo aí, mas você não pode desistir, perfeito? Acredita numa coisa, a sua aprovação está mais próxima do que você imagina. Aqui a gente fechou toda a Lei 13.146, toda, com todas as questões editadas, perfeito? A gente foi revisando, eu fiz alguns mapas mentais, fluxograma, fizemos questões, fiz alguns módulos para você entender. A gente bateu de ponta a ponta essa legislação, perfeito? Eu tenho certeza que você agora vai estar apto a gabaritar tudo que cair em concurso público a respeito disso. Recomendo que você revise os nossos materiais, você dê bastante atenção quando eu falo sublinha, marca, por quê? Porque é exatamente aquilo que vai ser cobrado em prova, aquilo que foi cobrado em prova. Perfeito? O examinador não tem para onde fugir. Ele é obrigado a cobrar, ele é obrigado a colocar isso em prova. E ele vai colocar o quê? Aquilo que ele pode mudar. Ele não vai inventar. Entendeu? Então, eu agradeço a sua presença até o final, que para mim é um sinal de respeito. Agradeço o seu empenho e eu tenho certeza que em breve eu vou te ver como um servidor. Tá bom? Precisando de qualquer coisa, é só mandar suas perguntas. Vai lá nas redes sociais, @Prof. Geraldo Neto no Instagram, você vai me achar. Um beijo muito grande no seu coração e até a nossa próxima aula. Fique com Deus e bons estudos. Tchau, tchau. Clique lá.